A Globo News teve acesso à íntegra da delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes. Essa delação levou para a cadeia 5 conselheiros do TCE essa semana na Operação Quinto do Ouro. Um dos esquemas de corrupção delatados envolve as empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Segundo Jonas Lopes, os conselheiros do tribunal receberam mesadas de R$60 mil para favorecer essas empresas, num esquema organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. De acordo com a delação do ex-presidente do TCE do Rio, Jonas Lopes, uma parte das propinas recebidas pelos conselheiros foi dada pela FETranspor, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio, que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Jonas afirma que a auditoria do TCE constatou várias irregularidades na gestão e no uso do bilhete único, o cartão que dá acesso ao transporte público no Rio de Janeiro. Entre essas irregularidades estava o cadastro de pessoas que já morreram e até de menores de 5 anos, que não precisam pagar passagem. Ainda de acordo com o depoimento, as empresas de ônibus estariam se apropriando de R$90 milhões de crédito expirado dos cartões de passageiros. Diante dos desvios encontrados pelo TCE, a FETranspor teria oferecido propina para os conselheiros para que eles a favorecessem na fiscalização. Jonas Lopes cita como organizador do esquema o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, levado coercitivamente para prestar depoimento na última quarta. Jonas diz que, em meados de 2015, Pisciani sugeriu a ele que aceitasse uma contribuição mensal aos conselheiros do TCE, para que o tribunal tivesse boa vontade com os temas relacionados à FETranspor. A federação iria oferecer entre R$60 mil e R$70 mil por mês para cada conselheiro que participasse do esquema. Jonas Lopes, então, disse que quando os conselheiros concordassem, o presidente executivo da FETranspor, Lelis Teixeira, iria procurar o advogado e filho de Jonas Lopes, Jonas Neto, para acertar a entrega da propina e que ela foi paga durante 6 a 9 meses. Lelis Teixeira também foi um dos alvos de condução coercitiva na Operação Quinto do Ouro. O esquema de propina acertado com ele, segundo Jonas Lopes, não durou o tempo previsto. Lelis teria alegado que o doleiro que trabalhava para a FETranspor estava negociando acordo de delação premiada com autoridades e que, por isso, os pagamentos foram suspensos. O doleiro em questão era Álvaro Novis, que foi preso em outra operação, a Eficiência, que prendeu o empresário Ike Batista em janeiro e que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em contratos do governo Sérgio Cabral. Ainda de acordo com a delação de Jonas Lopes, quando a FETranspor deixou de pagar propina, os conselheiros ficaram insatisfeitos. Jonas Lopes diz que procurou Jorge Pisciani para falar sobre a reclamação dos conselheiros e que Pisciani respondeu, abre aspas, será que eles estão vivendo em outro país? Será que não sabem o que está acontecendo? Eu também não estou fazendo nada para mim, fecha aspas. O repórter Diego Sarz acompanha esse caso e fala com a gente agora ao vivo. Oi, Diego, boa tarde. Tudo bem, Raquel? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a Globo News. Portanto, a gente viu na reportagem o trecho da delação de Jonas Lopes, o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que menciona e aponta o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, do PMDB, como organizador, portanto, desse esquema que envolveria e beneficiaria a Federação de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é o chefe do Legislativo apontado como membro integrante desse esquema de corrupção. Além do chefe do Poder Legislativo, também foi colocado no centro das investigações e, portanto, desse esquema, também o chefe do Executivo, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que também é do PMDB. Isso porque, de acordo com o delator, Jonas Lopes, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, uma reunião foi feita em 2013 na casa de Pezão. Nessa época, ele ainda era vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. Essa reunião para definir pagamento de propina para os conselheiros do TCE aqui do Rio de Janeiro. Na delação, Jonas Lopes diz ainda que mais para frente, em 2015, um novo encontro foi realizado com a presença de Pezão. Dessa vez, ele já comandando, portanto, o governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2015. Vamos conferir um pouco mais sobre esse trecho, portanto, da investigação na reportagem de Bernardo Menezes.
O ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio, Jonas Lopes, disse em delação que discutiu o repasse de propina aos conselheiros numa reunião na casa de Luiz Fernando Pezão. Esse encontro teria acontecido em 2013, na Zona Sul do Rio, quando Jonas era presidente do TCE e Pezão vice-governador. Segundo o documento, Pezão acompanhou toda a reunião e dela participou ativamente, inclusive intervindo para acalmar as discussões iniciais, e que toda a discussão sobre as vantagens indevidas pagas ao TCE foi feita às claras na presença de Pezão. Em 2015, quando Pezão já havia assumido o cargo de governador, Jonas Lopes voltou a se reunir com ele, dessa vez no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Segundo o documento, Jonas Lopes indagou quem falaria ao governo junto ao TCE. Pezão respondeu que seria Afonso Henrique Monerá Alves da Cruz, secretário de governo. Ainda segundo a delação, com a expressão falaria ao governo junto ao TCE, tanto o colaborador quanto o governador entendiam ser uma referência aos acertos com os integrantes do Tribunal de Contas. 5 dos 7 conselheiros do TCE foram presos na Operação Quinto do Ouro na última quarta-feira. Domingos Inácio Brazão, Marco Antônio de Alencar, José Nolasco, José Gomes Graciosa e Aloísio Neves Guedes, atual presidente do Tribunal de Contas. A revista Época revelou outros trechos do documento. A delação de Jonas Lopes também afirma que os 5 conselheiros do TCE receberam ao menos R$ 1.200.000 em propina. O presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que foi alvo de condução coercitiva na operação, é apontado pelo delator como organizador dos pagamentos de propina. Já o atual secretário de Estado do governo Pezão, Afonso Monerá, é acusado de ter atuado para favorecer os envolvidos. O delator Jonas Lopes afirma que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Bangu, também teria participação nesse caso. Na delação, Jonas Lopes Júnior relatou 3 esquemas de corrupção que geraram propina para ele e mais outros 5 conselheiros do Tribunal de Contas. Um dos esquemas era o desvio de 15% dos valores liberados pelo Fundo de Modernização do TCE para pagamento de despesas de alimentação de detentos aqui no Rio. O segundo esquema apontado pelo delator foi o favorecimento a empresas de transporte em casos fiscalizados pelo TCE, o que teria atendido aos interesses da FETranspor, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio. O terceiro esquema foi o recebimento de 1% de propina sobre os valores dos contratos acima de 5 milhões firmados pela Secretaria de Obras do Rio. De acordo com o delator, a propina sobre o valor das obras começou a ser cobrada durante a presidência do conselheiro José Maurício Nolasco, entre 2007 e 2010, e que continuou durante a presidência de Jonas Lopes. 4 dos 5 conselheiros presos estão no complexo prisional de Bangu. Já o atual presidente, Aloísio Neves, está em prisão domiciliar por problemas de saúde. O delator Jonas Lopes e o filho dele, que também fez acordo de delação premiada, estão fora do país com autorização da Justiça. Em nota, a assessoria de imprensa do governo do Rio disse que o governador Luiz Fernando Pezão desconhece o teor das investigações e não vai comentar afirmações vazadas para a imprensa. O secretário Afonso Monerá também disse que desconhece o teor das investigações e que não vai comentar os trechos exibidos na reportagem. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, respondeu que a delação de Jonas Lopes não o cita como recebedor de qualquer tipo de vantagem indevida. A Federação de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro nega envolvimento em práticas ilícitas e esclarece que no curso da investigação será comprovado que nenhum membro da federação participou de qualquer irregularidade. E a nossa produção está tentando contato com os outros citados.